Muito obrigado por estar aqui conosco. O portal ABC do ABC realmente é importante que a gente possa recebê-lo, né? Mas falando um pouco do forno, o forno, na realidade, como ele é um forno original, remanescente da antiga cerâmica, ele está praticamente tombado, a gente tem feito a proteção dele e por um tempo ele começou a se deteriorar um pouco. E isso é natural. Nós resolvemos estancar um pouquinho as exposições para tentar fazer um pouquinho da recuperação necessária. Isso aconteceu, fizemos lá uma revisão elétrica, hidráulica na parte de gramado, né, na parte externa, porque nós temos uma dificuldade lá de banheiros sanitários e água. E nós temos um projeto agora para trazer isso para o forno. Ele fechado ficou pior ainda. Depois, fechado, ele criou-se outros problemas. O problema era de conquista. Todo mundo queria espaço para outras coisas, cada um vinha lá com uma ideia. Eu falei, olha, vamos recuperar o forno, vamos abrir. Criamos já rapidamente uma exposição de fotos do comércio antigo, da cidade. Ficou muito legal, ficou muito bom. Abrimos e agora a gente conseguiu também pessoas para nos ajudar lá e ele tem ficado aberto das 9 da manhã às 9 da noite e de domingo a domingo. E acho que isso agora é um atrativo, nós vamos buscar o público para trazer isso nos finais de semana e eu acho que vai dar certo. A verdade de Cerâmica São Caetano tem uma história, a gente está contando aos poucos a história, ficamos muito tempo contando essa história. Hoje a gente tem um registro dela e uma pesquisa para conhecer um pouco antes da instalação dela em São Caetano. Como era antes, a cerâmica São Caetano, o buracão da cerâmica, onde se extraía argila para a fabricação dos tijolos, dos ladrilhos, isso tudo a gente pesquisou. Eram 12 ou 13 fornos daquele mesmo modelo, em linha. E eles davam num final, e cada forno tinha uma temperatura, cada um produzia um tipo de ladrilho, um tipo de tijolo. E depois da demolição, depois do desenvolvimento da área, nós preservamos um deles. Aquele forno, na verdade, ele não é aparente como está hoje, ele era enterrado, né? Por isso que ele está no buraco. Então, curioso. Ele era um forno. Então a gente deixou ele e fez uma escavação externa e criou um espaço expositivo lá. Ele é de tamanha importância que ele é o único espaço na região que não tem a necessidade de equipamento eletrônico nem elétrico. Ele tem uma acústica perfeita. O espaço do forno foi entregue à Fundação Pro Memória no ano de 2014. E a importância dele está nele como um remanescente da Cerâmica São Caetano. Cerâmica São Caetano foi uma das maiores indústrias da cidade, era realmente um império que ficou famosa internacionalmente até. Então, quando houve a compra, né, do terreno, enfim, a construção do condomínio que há lá hoje, houve uma preocupação muito interessante da construtora em preservar alguns itens ali, né, algumas peças, digamos assim, que pertenceram à Cerâmica São Caetano. A gente está falando do forno, né, que hoje a gente chama de espaço do forno. A gente fala também de uma imagem do Santo São Caetano, que ficava no pátio central da fábrica. Eles realizavam missas para os funcionários no local. E falamos também de um painel de litocerâmica que fica localizado na praça ao lado do forno, que ficava na entrada da cerâmica. Então esses três monumentos, digamos assim, foram preservados e a Fundação Pro Memória passou a cuidar do espaço do forno, transformando o local num espaço expositivo. E aí desde então a gente mantém uma programação. O espaço em si já é, né, muito interessante, muito bonito, né, de se visitar, e a gente mantém ali um calendário expositivo, né, anual. Trocamos exposições, são exposições de média duração, e se transformou em mais um espaço cultural para São Caetano do Sul. E ele tem que ser preservado. E agora a gente está fazendo parcerias para exposições lá também, como a gente faz na Pinacoteca aqui, né, para trazer artistas de fora, com projetos interessantes. Tudo isso a gente está fazendo. Por que nós tomamos isso rapidamente? Vou falar para você. Porque queriam fazer até uma lanchonete lá, entendeu? Então foi um momento que deu um estalo, falando, opa, vamos ocupar de novo, senão a gente acaba perdendo. A exposição que está lá, chamada Os Velhos Tempos do Comércio em São Caetano, ela na verdade é uma pequena amostra
né, dessa presença, né, do comércio, da atividade comercial em São Caetano. O espaço do forno ele é um pouco limitado em termos de tamanho mesmo, né? Então a gente não consegue trabalhar com coisas em grandes proporções. Então a gente tem algumas imagens de comércios antigos da cidade, estabelecimentos comerciais antigos, e para combinar com o tema nós buscamos objetos do acervo do Museu Municipal, que também faz parte da Fundação Promemória, para complementar a exposição. A principal característica da cidade, muito tempo atrás, era a produção industrial. Mas aí, com a chegada, né, o aumento da população, o crescimento populacional, o comércio passou a ter grande representatividade também. Para você ter uma ideia, a Associação Comercial da cidade foi criada em 1938. Então, nessa época, o comércio já tinha grande representatividade, já empregava muita gente, enfim. Então, tá aí a importância da gente apresentar também esse aspecto da cidade. Muito se fala nas indústrias, mas a gente tem ali a importância da atividade comercial até hoje na cidade. Nós já trabalhamos lá no espaço com artistas, inclusive foi um artista italiano que trabalhava com cerâmica, fez uma exposição lá. Então a gente tem com certeza esse objetivo de trazer pessoas de fora e também não só falar sobre a história de São Caetano, né? Oportunamente a gente consegue trabalhar com outros temas também, mas o objetivo principal da Fundação Promemória é sim divulgar, difundir a história da cidade.